Bom dia, galera. Hoje nós vamos reagir ao Iceberg de Dark Souls. Pra quem não sabe, eu sou um novo grande fã da franquia. A gente zerou os 3 jogos esse ano em sequência nas lives do canal. Mas como só zerei em live e graças a Deus eu tenho um chat que é composto por especialistas em Dark Souls, eu aprendi muito do jogo, tanto pela gameplay do que aprendendo com o pessoal. Mas eu não parei para ler itens, para explorar as histórias mais a fundo, não sei o quê. Então acho que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. Eu espero que vocês curtam o conteúdo e vamos lá. Partiu então SBR de Dark Souls. Eu só vou dar uma baixadinha aqui no volume E aí pessoal, Saturno aqui com mais um iceberg. Dessa vez e vou é mudar a o resolução, iceberg porque de tá Dark Souls. pronto. Então já sabe, né? Se você gosta desse estilo de vídeo, já mete o socão no like, dá uma flechada no inscreva-se e ativa o sininho para não perder mais nada aqui do canal. Porque agora é hora do vídeo. Vamos atender os pedidos aqui do YouTube. Eu vou deixar o like e eu tenho que fazer o login. Eu fico em aba anônima aqui só para não ficar enchendo o saco com os meus recomendados. Mas vamos. Vamos seguir o canal. Vamos deixar um like. Pronto, feito. E lá vamos nós. Superfície. Isso é Nossa, algo que tá. fica bem claro no decorrer do jogo, já que Isso a tem gente sabia. diversos aspectos, tanto do design como da história, que são extremamente parecidos, e o próprio criador da série Souls, o Hidetaka Miyazaki, confirmou que é fã de Berserk, e que o mangá influenciou muito na hora de dar vida ao jogo. E no fim, parece ter sido uma boa influência, já que ambas as obras alcançaram um público enorme e muito merecido. Todo mundo que joga Dark Souls 1 sempre tem uma opinião unânime sobre isso. A área mais chata e irritante do jogo é Blighttown, com veneno no chão, veneno nos insetos, veneno nos dardos que jogam em você. Meu Deus, é veneno pra todo lado naquele local. Algo Cara, vou discordar aqui. Eu achei Blighttown muito chato quando eu joguei a primeira vez. Realmente é uma das áreas mais chatas do jogo. Mas eu mudei a minha opinião sobre ser a mais chata depois que eu conheci a. Meu Deus, não é nem a catacumba, é a tumba dos gigantes. Cara, aquele lugar escuro é um inferno que você não enxerga porra nenhuma do que tá acontecendo. E Blighttown, assim, se você for pela passagem do esgoto e tudo mais, depois de enfrentar o Gaped Dragon lá, é chato pra caralho. Eu não vou mentir. É chato pra caralho. Mas se você pegar o atalho com a chave e tudo mais ali pelo Vale dos Drakes e tal, porra, é muito mais tranquilo. Não chega nem a ser tão chato assim, porque é só uma retinha que você pega, dá umas voltinhas no elevador, show, cabum, fum, foi. Tipo, você nem perde tanto tempo lá. Mas tá, vamos lá. simplesmente terrível, mas com tanta coisa irritante acontecendo ao mesmo tempo, muita gente acaba nem notando um pequeno detalhe que é muito interessante, já que o motor que faz o elevador dessa área funcionar é na verdade um cachorro andando em uma roda. Uma forminha bem eficiente de gerar energia, hein? Ao passar pelo Isso eu dragão não sabia, vermelho na não. ponte, é possível encontrar Solari no final dela, onde, como sempre, ele vai estar admirando o sol. Após isso, Solari vai aparecer em outros momentos do game, e até mesmo pode ser invocado como um aliado para nos ajudar em alguns bosses. Ele é um NPC muito carismático e é amado pela maioria dos jogadores da série Souls, só que essa teoria diz que o final canon para o Solari é realmente ser dominado pelo verme na passagem secreta de Zalit, e nunca ser encontrado pelo nosso personagem. O verme teria crescido enquanto o consumia, e quem sabe poderia até mesmo ter consumido outros como ele, que estavam em busca do seu sol. Com isso, séculos, talvez milênios depois, ele acabaria por se transformar no verme de areia gigante que é encontrado na entrada para o velho Rei Demônio em Dark Souls 3. Bom, eu pesquisei bastante, mas a única base que realmente consegue sustentar essa teoria é o verme usar ataques elétricos, algo que é muito fraco para poder justificar isso, então, né? Não. Galera, com certeza Salve, tem QZ 0% Pro. de chance nessa teoria. Bom dia, mano. Como é que estamos? Tudo certinho?
Porque se realmente existia uma parede ilusória não encontrada em algum lugar do jogo, ela com certeza não leva a lugar nenhum e nem contém nenhum item oculto. E mesmo isso é muito improvável, já que há muito tempo existem visualizadores de mapas, e os becos sem saída suspeitos do game já foram investigados e vasculhados por diversas pessoas ao longo do tempo, o que torna impossível ainda existir uma parede ilusória que não foi encontrada. Ah, anúncio de Tibia. Rapaz, o cara mudou o gráfico do Tibia, hein? Bonito, mas vamos pular. Pessoal, olha esse bicho aqui. Não basta ele ser um Ah, dos isso eu já inimigos vi. mais desgraçados de toda a série Esse negócio sobre os olhos do basilisco eu li, mas não foi por causa de Dark Souls que eu fiquei sabendo, foi por causa de Elden Ring. Souls. Esse bicho parece uma aberração, cara, com esses olhos esbugalhados saltando do corpo. Mas e se eu falar pra vocês que na verdade ele tem olhos bem pequenos? Pois é, esses dois olhos enormes são apenas uma adaptação evolutiva dele, para tirar a atenção dos verdadeiros olhos e cabeça do animal, algo que é muito comum em algumas espécies de peixes e borboletas, por exemplo. E se você olhar mais de perto, vai notar que ele tem um par de olhos bem pequenos, posicionados nas laterais do rosto, como qualquer outro lagarto. E sinceramente, esses olhos enormes podem até não funcionar tanto, mas aquela névoa de uma audição criminosa que eles cospem, isso aí funciona muito bem pra me espantar toda vez que eu vejo um deles. Pô, mas os olhos funcionam porque você fica agoniado de que, ô caralho, se tem um aí, nunca tem só um basilisco, é sempre um grupo. E se tem um grupo, geralmente é num espaço fechado. E aí você fica, ô, fudeu. Então assim, os olhos já dão aquele alerta. Ao chegar nos arquivos do Duke em Dark Souls 1, se você prestar atenção no som ambiente por algum tempo, vai acabar ouvindo isso aqui. Vou muito levar um susto. A origem desse sussurro continua sendo um mistério até hoje. O som nos arquivos do jogo faz parte do próprio som ambiente dessa área, então não é algum tipo de NPC ou mesmo um inimigo secreto. Algumas pessoas teorizam sobre o que isso poderia ser, mas simplesmente isso não faz muito sentido, já que elas falam que poderia ser algum tipo de entidade formada por todo o conhecimento acumulado no local. Bom, tudo bobagem na minha opinião. Só tem uma coisa que eu acredito que seja certa, e provavelmente foi esse sussurro que enlouqueceu o Logan, já que ficar ouvindo isso direto na tua cabeça e do nada, com certeza é algo capaz de enlouquecer alguém. Faz sentido. No Dark Souls 3 existe uma forma bem quebrada de matar alguns bosses, mas quando eu digo quebrada, é quebrada mesmo, porque o boss não consegue nem mesmo se defender de você. Para isso, você só não tem precisa isso ter também, o Arco pô. Grande de Milhood, um arco obtido na primeira DLC do jogo. Daí é só chegar na frente da parede de névoa do boss, mirar e usar a habilidade do arco para lançar uma flecha explosiva. Com isso, pessoal, é possível matar praticamente todos os chefes do jogo sem nem mesmo precisar lutar com ele, já que ao lançar a flecha explosiva, ela atinge o chefe e explode, causando bastante dano nele, e contanto que você tenha mana suficiente para zerar a vida do chefe, consegue matar a maioria deles sem problema algum. Interessante. E vamos mergulhar. Em Dark Souls 2, ao usar uma arma com um grande cabo, como uma alabarda, é preciso acertar um inimigo com a lâmina da arma para causar dano real. Se apenas o cabo acertar, o dano é reduzido em até 30%. E sinceramente, ainda bem que essa é uma mecânica exclusiva desse jogo, já que ela é muito chata e pouca gente gostou dela. Em Black Tal, existe um inimigo único bloqueando a passagem, um grande parasita grudado na parede. E se Sim. você já jogou Dark Souls 1, não acha que esse parasita lembra alguém? Pois é, muitos dizem que provavelmente esse parasita é na verdade o Rei Dourado Jeremiah, um NPC que invade o nosso mundo dentro da pintura de Ariames. E essa teoria tem algumas bases bem sólidas na minha opinião. Primeiro, o formato desse tecido na cabeça dele é muito parecido ao formato do parasita. E com certeza, usar esse pano todo na cabeça não é algo que faria sentido normalmente, né não? Mas o resto do corpo não tem nada a ver.
O segundo ponto são as artes conceituais das primeiras versões de Dark Souls. Nelas, podemos ver que sua roupa seria meio rasgada e teria muito sangue, e alguns tentáculos pequenos saindo de dentro dele. E por fim, ele tá completamente louco no momento em que ele te ataca, algo muito parecido com Solari após ser contaminado pelo parasita em Zalit. Tanto a Bruxa do Caos Pilag como o Cavaleiro do Abismo Artorias teriam alguns diálogos que infelizmente foram cortados do jogo final, resultando naquele Artorias tão enlouquecido pelo abismo que só conseguia rugir enfurecido como um Porra, é um animal. dos melhores Mas personagens. ambos os diálogos continuam dentro dos arquivos do jogo, e eu vou colocar eles aqui legendados para vocês ouvirem, beleza? Obrigado. Go back, forbidden be these parts. The realm of the creatures of chaos. They accept their banished fate. Go back, lest the flames devour all, and the children of chaos feed upon your charred Aqui ashes. pra ninguém ver peitos. Wherever thou art, stay away. Soon I will be consumed by them, by the dark. Thou art strong, human. Surely thine kind are more than pure dark. I beg of the spread of the abyss. It must be stopped. Sif, forgive me. Nossa, que pesado. A história dele da Sif... É, mais um anúncio. O foda é que a gente não vai ganhar nada quando os cortes... os anúncios no corte aparecer, né, depois. Porra, mas caralho. Eu gosto muito da relação entre o Artorias e a Sif. Essa teoria diz que toda a área de Lost Zalit em Dark Souls 1 foi feita no final do projeto, quando a verba e o tempo já estavam bem escassos, o que pode ser o motivo de por que essa área é simplesmente tão ruim. Afinal, toda a área tem muitos inimigos aleatórios, e, cara, tem uma bunda de dragão com pernas em cima da larva, e meio que nada faz sentido aqui. Desculpa, o boss dessa área é com certeza a pior luta de toda a série Souls. Você nem mesmo luta de verdade nesse boss. Simplesmente tudo aqui é muito ruim, então talvez essa teoria possa até fazer algum sentido, né? Cara, Oscar é o cavaleiro que joga chave. Eu vou discordar, tipo... Lost Zalit é uma área muito crua. Realmente é muito crua, mas ruim, ou feita às pressas, eu não achei não, pô. A proposta é bem condizente com o que a gente tem, pô. Não achei tão ruim assim, não. E sobre a bunda de dragão lá, é normal, né? Tem cada inimigo estranho. Os pais da vaca e do frango são só duas bundas de pessoas também. Chave para você logo no início do jogo, e mais pra frente aparece ferido mortalmente e te entrega o frasco de Estus. Entretanto, originalmente ele teria um papel a mais no jogo, já que ele não morreria no assentamento dos mortos-vivos e conseguiria sair de lá junto de você. Avançando no jogo, o Chosen Undead precisa decidir entre apoiar o prolongamento da chama ou se tornar um Lorde das Trevas. Oscar iria então tomar a decisão contrária e no final ele iria ser um boss extra e enfrentar o jogador, tipo o rival nos jogos de Pokémon. Pô, isso ia ser muito maneiro. As Profundezas. Porra, que pena que não rolou isso, porque isso ia ser maneiro pra caramba. É isso mesmo, pessoal. Esse açougueiro grotesco, ou nesse caso, essa já açougueira ouvi falar grotesca que aparece em Dark Souls 1 é realmente uma mulher. E isso foi confirmado pelos próprios desenvolvedores do jogo. E, sinceramente, eu nunca iria imaginar isso. Beatriz é uma maga que pode ser invocada para ajudar na batalha contra a Borboleta do Luar, e também na batalha contra os Four Kings. Além disso, não existe mais nenhum outro impacto dela no jogo, seja na história ou na gameplay. Entretanto, vasculhando os arquivos do jogo, foi encontrado um modelo dela em uma versão infantil que foi removido do jogo final. Não dá pra saber qual seria o papel dela, mas algumas pessoas acreditam que ela iria aparecer na DLC do Artorias, já que essa DLC ocorre no passado e na história de Beatrice ela foi até o abismo em busca de conhecimento e acabou sucumbindo no processo.
Todo mundo que já passou pela Fortaleza de Sens no Dark Souls 1 se lembra das pedras gigantes, uma Sim. armadilha que fica no topo da fortaleza e o Chosen Undead pode mudar a direção, fazendo com que as pedras caiam para fora da fortaleza. O Sim. lance é que se você por acaso morrer e tiver que voltar todo o caminho pela fortaleza, vai notar que a armadilha volta a funcionar do nada e pior, parece se mover na sua direção, apontando as pedras sempre onde você está. Com isso, a comunidade acabou criando um monte de teorias malucas para explicar como isso poderia acontecer, chegando ao ponto de dizerem até que a fortaleza poderia ter vida própria, pessoal. Mas a explicação é muito mais simples. Basicamente, existem algumas placas de pressão específicas ao longo da fortaleza, onde se você pisar nelas, vai fazer a armadilha girar na sua direção, e é por isso que parece que ela fica te seguindo. Logo no início do jogo em Dark Souls 1, se você olhar pelo penhasco, pode ver uma cidade abaixo de Firelink. Por muito tempo se pensou que esse era o assentamento dos mortos-vivos. Alguns pô. também pensavam que poderia ser Ola City, aquela cidade da DLC. Não, pô, é aquela cidade onde tu encontra os Four Kings. Eu esqueci o nome dela, que tá cheio de fantasma, aquela desgraça lá. Aquele lugar é chatíssimo também. Mas na minha opinião, não. Essa provavelmente é uma parte de Lordran, já que a cidade foi construída de uma forma bem parecida com as Minas Tirith em Senhor dos Anéis, existindo partes externas e internas da cidade separadas por paredes. Durante Dark Souls 1, exploramos apenas os 2 anéis internos, e todo o resto é usado apenas para a atmosfera e ambientação do jogo. Em Dark Souls 1, temos também 2 torres. Uma delas serve como um atalho conectando essa área com o Lago da Hidra, mas para alcançar esse atalho é preciso primeiro destrancar a entrada usando uma chave mestra ou a chave do porão. Lá dentro encontramos Ravel, um cavaleiro poderoso que foi preso dentro dessa torre após se tornar um Hollow. Só que uma boa parte da comunidade acredita que esse não é o verdadeiro Ravel, e sim um dos seus inúmeros seguidores. Essa teoria surgiu por conta do anel dropado por ele, já que a descrição desse anel afirma que ele foi dado aos seguidores de Ravel, levando à conclusão de que o próprio Ravel nunca usou esse anel. Outro ponto é que podemos encontrar o equipamento completo de Ravel em Anor Londo, indicando ainda mais que o Ravel da Torre não é o verdadeiro. Entretanto, como contraponto, é dito que o Ravel da Torre usa uma arma lendária, um Dente de Dragão Eterno, que é a arma do próprio Ravel, e que dificilmente um seguidor qualquer a usaria. Bom, eu acredito que é praticamente certo que o Ravel da Torre não é o verdadeiro. O fato do Ravel dropar esse anel e o anel dizer claramente que era usado pelos seguidores de Ravel é praticamente uma confirmação da teoria, na minha opinião. E quanto à arma, é preciso lembrar que os Dentes de Dragão não são algo tão raro assim em Dark Souls. No início de tudo, houve uma guerra entre os deuses, que obtiveram as grandes almas, e os dragões eternos, que governavam o mundo. Milhares, talvez milhões de dragões foram mortos nessa guerra. Levando em conta que cada dragão deve ter algumas dezenas de dentes, não me parece impossível que todos os seguidores de Ravel tenham pelo menos uma arma criada a partir desses Dentes de Dragão Eterno. Ah, eu discordo. Vou discordar só porque eu prefiro acreditar que é o Ravel de verdade. Acho que isso é algo que qualquer jogador de Dark Souls gostaria de fazer. No jogo é preciso derrotar Sif para obter o anel que permite andar no abismo, já que sem ele é impossível alcançar os Four Kings e avançar com o jogo. Mas essa teoria diz que é possível poupar a Sif, se juntando a Covenant Forest Hunter e matando 50 jogadores em PVP dentro da floresta. Com isso vai ser liberada uma nova transposição que permite criar o anel que o Sif dropa. E dessa forma não seria preciso derrotá-lo. Mas, infelizmente, tudo isso é mentira, já que existem apenas 3 coisas que são liberadas na Covenant, ao matar 1, 4 e 5 jogadores. E o único anel que pode ser obtido é o Anel de Nevoeiro. É possível entrar na Covenant do Nito logo no início do jogo, assim que se chega em Firelink, ou em qualquer outro momento, contanto que você ainda não tenha tocado o segundo sino. Dessa forma é possível obter a Gravelord Sword, uma arma tão quebrada que te permite matar alguns bosses como o Taurus Demon em 2 hits. O único problema é conseguir chegar lá, já que é preciso entrar nas catacumbas, um lugar realmente infernal, lotado de inimigos que te matam em um combo nesse ponto do jogo. Sim. No começo do desenvolvimento de Dark Souls, a ideia era dar ele ao não se André um aprofunda. papel mais importante do que apenas evoluir suas armas. Ele era originalmente um descendente de Gwyn, cuja tarefa era proteger uma porta dentro de Firelink, e no final ele iria empurrar a estátua da deusa para o lado, permitindo que o Chosen Undead prosseguisse em direção à fornalha. Conforme o desenvolvimento progredia, ele acabou se tornando apenas um simples ferreiro. Existe uma área secreta em Dark Souls 1 Apenas um simples ferreiro, não. O ferreiro mais maneiro de todos, tanto que ele aparece no 3. Só esse adendo aí.
chamada Ash Lake. Lá existe um grande lago com dezenas ou talvez centenas de árvores gigantescas atravessando as nuvens no céu. A teoria Sim. diz que cada uma dessas árvores sustenta o mundo com seus galhos, e suas raízes se conectam umas às outras, o que torna esse local uma espécie de terminal interdimensional que conecta todos os mundos do universo Souls através dessas árvores. Por isso, A primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu quitei. Logo que lançou o Dark Souls original, eu quitei porque eu cheguei nessa área. E aí eu morri pra Hydra, e aí eu voltei pra Blight Town. E eu tinha que descer a porra toda, porque o caminho de Blight Town até aí é um perrengue. E você, até onde eu lembro, não tinha uma bonfire tão acessível aí. E eu ainda não tinha liberado o Fast Travel também. Então, assim, eu não tinha como voltar de uma forma decente, não tinha como ir de uma forma decente. Eu fiquei tão puto que eu só falei, ah, não vou jogar essa merda mais não. Tô preso aqui. que nós vemos elas em todos os jogos Souls em algum momento, além de aparecerem até mesmo no Sonho do Caçador, em Bloodborne. Em Dark Souls 1, após tocar o sino, nós despertamos a primeira serpente, Frampt. Ela era amiga de Gwyn, e após ele se tornar combustível para abastecer a chama, ela deseja encontrar um novo morto-vivo poderoso bastante para suceder Gwyn e dar continuidade à Era do Fogo. Avançando um pouco mais no jogo, após derrotarmos os Four Kings, encontramos com Kaat, uma serpente com um objetivo totalmente diferente de Frampt. Então, se eu não me engano, faltou um detalhe, que eu lembro que a gente passou por isso quando a gente jogou em live. Não é só derrotar os Four Kings que aparece esse bicho, tem alguma outra condição, tanto que a gente não conseguiu encontrar ele, e ele é o que muda o final do jogo, né? Já que ela deseja tornar o Chosen Undead no novo Lorde das Trevas, dando assim fim à Era do Fogo e iniciando a Era da Escuridão. Mas essa teoria diz que na verdade ambas são a mesma serpente. Então vamos aos fatos. Ambas as serpentes têm objetivos bem diferentes, não é mesmo? Frampt é um aliado dos deuses, enquanto Kaat é um inimigo. Durante o jogo você pode escolher se aliar a uma delas, mas você Por que Kaat é o inimigo? Não, isso não fica definido. Ah, isso aí já tá sendo tendencioso demais, hein? nunca achou estranho a reação de uma das serpentes quando você fica ao lado da outra? Pensa comigo, elas não fazem nada, elas não ficam com raiva, elas não tentam te trazer de volta para o lado delas. Frampt apenas vai embora, dizendo que vai esperar um verdadeiro escolhido aparecer, enquanto Kaat apenas deixa tudo pra lá. Nós sabemos que essas duas serpentes estão cientes da existência uma da outra, e provavelmente cientes dos planos uma da outra. Então é completamente sem sentido pensar que elas não fazem nada para tentar nos impedir. Sem contar que no final, onde o Chosen Undead decide se tornar um Lorde das Trevas, as duas serpentes aparecem, o que poderia derrubar essa teoria, não é mesmo? Mas Não é que as duas serpentes aparecem. Algumas serpentes aparecem, mas você não sabe se o Frampt tá aí. Pode ser que ele não esteja. Assim como tem duas, tem várias. E assim como eles são todos bem parecidos, pra não dizer iguais, vai ver são mais. Esse aqui é o Primo Cláudio, esse aqui é o Tenório. Aqui atrás, ó, é a Ingrid. Não necessariamente é o Frampt. na verdade, esse final fortalece ainda mais a teoria, já que Frampt aceita sem problema algum a fala de Kaat, onde ele diz que agora ambas irão seguir o Lorde das Trevas, e Minha teoria sério, foi pro caralho. ambas. Frampt dizia ser amigo de Gwyn até alguns momentos atrás, e agora do nada ele virou um seguidor do Lorde das Trevas. Pra Não mim tem é mais muito Gwyn, mais do pô. que óbvio que aquela era apenas uma serpente qualquer fingindo ser Frampt, já que vimos que existe toda uma raça de serpentes ancestrais, e provavelmente todas elas são subordinadas de Kaat. Mas em Dark Souls 3 que temos a resposta a essas e outras perguntas, já que lá nós descobrimos exatamente qual era o real plano de Kaat. Ela precisava de um Lorde das Trevas para roubar a chama, levando-a para o corpo dela, mas para isso a chama precisava permanecer viva, por isso ela precisava de um plano para tanto buscar um Lorde das Trevas, como também buscar um mortos-vivos que poderiam substituir Gwyn, e reabastecer a chama até que um Lorde das Trevas que agradasse surgisse. O plano provavelmente era o seguinte: a profecia sobre o Chosen Undead se espalhava e começava a atrair mortos-vivos para Lordran. Esses mortos-vivos então tocavam o sino e a serpente aparecia para eles como Frampt, um suposto amigo de Gwyn. Ela então fazia um teste com eles, enviando-os para buscar o Lord Vessel. Se o morto-vivo for bem sucedido, o plano então se divide em dois, onde caso o morto-vivo seja curioso bastante para ir contra o pedido de Frampt e partir em direção ao abismo buscando a verdade, ele se torna candidato a ser o novo Lorde das Trevas.
Mas, se eles simplesmente escolherem voltar para Frampt, acreditando cegamente nas suas palavras, eles então não servem para a posição de Lorde das Trevas, e não são o que a serpente realmente quer, ou mesmo o que ela precisa. Então, com a persona de Frampt, ela os guia para a fornalha e usa seus corpos para abastecer a chama, estendendo mais um pouco a Era dos Deuses e ganhando tempo até a chegada do verdadeiro Lorde das Trevas. E esse constante reabastecimento da chama não é apenas benéfico para ela, também é necessário, já que a persona de Frampt serve como meio para satisfazer os deuses restantes e dá a eles uma sensação de segurança, fazendo com que pensem que está tudo correndo como deveria ser, enquanto a serpente move as cordas nos bastidores e ganha tempo para alcançar os seus reais objetivos. O próprio fato de o mundo de Dark Souls 3 ser o mesmo de Dark Souls 1 nos diz que a serpente continuou com esse processo por incontáveis anos até finalmente conseguir encontrar o verdadeiro Lorde das Trevas, que é o nosso personagem em Dark Souls 3. E pessoal, com essa última teoria nós finalizamos esse iceberg. Se quiserem, comentem embaixo e deem ideias para futuros icebergs, beleza? Eu espero que todos vocês fiquem bem, bebam bastante água e até a próxima. Obrigado. Foi interessante. A única coisa que pega um pouco, né? Que agora, parando pra pensar, a gente não encontra o Frampt no Dark Souls 3. Seria legal de encontrar. Pra ver a conclusão dessa história, digamos assim. Bem, então esse react está terminado. Galera, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar um joinha, de comentar, de se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!